É uma honra e inominável ter a oportunidade de, nesta data, trazer alguma reflexão sobre o que foi o movimento reformista. Falar um pouco daquilo que representa um aspecto e um período glorioso da história da Igreja do Senhor aqui na Terra. Igreja esta que não pode ficar conformada com reformas a cada 500 anos, mas que tem que se reformar diariamente, todos os dias. Eu normalmente costumo perguntar, e já fiz algumas perguntas, creio que aqui não, mas quando eu levo alguma espécie de palavra acerca da igreja, eu gosto de perguntar para o meu público: quem é a igreja? Somos nós ou sou eu? Quem é que o Senhor quer constantemente reformar? É a igreja ou é você? O Senhor quer começar cada reforma necessária a partir da sua vida, no seu quarto, no momento de oração, no momento em que você lê a sua palavra, no momento em que você se debruça sobre a palavra do Senhor para meditar. As grandes transformações que o Senhor operou na sua igreja e nos homens que Ele levantou através dos tempos, sempre tiveram início na palavra do Senhor. Não à toa, a palavra do Senhor, ela é apresentada a nós como fundamento, como alimento, como água e como aquilo que nós devemos meditar todos os dias. E assim nos fala o primeiro salmo, o Salmo 1, meditar na lei do Senhor, para que dessa meditação advenham muitas outras garantias de que nós possamos crescer como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Meditar, então, na palavra do Senhor é uma condição necessária e é uma condição útil para que nós possamos todos os dias caminharmos e para que o Senhor possa falar conosco e nos transformar de glória em glória à sua imagem. Amém? Eu queria convidar os amados que abram suas Bíblias no livro de Romanos, essa epístola maravilhosa, esse livro magnífico, que por muitos é tido como o principal livro da Bíblia. Os comentaristas são praticamente unânimes em admitir que se houvesse uma perda das Escrituras e fosse preservado esse livro maravilhoso, nós teríamos toda a essência da palavra de Deus preservada, porque ela contém tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que é necessário para que nós sejamos igreja, para que nós compreendamos o plano de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de fazer a leitura a partir do versículo 8 dessa epístola, e os irmãos podem acompanhar nas suas versões de pé, sentados mesmos, mais reverentes à palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 8, perdoe-me. É a emoção pelo momento. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá
por fé. Esses versículos finais, versículos 16 e 17 do capítulo 1, eles foram o leitmotiv, ou seja, eles foram aquilo que impulsionaram, foi a gota d'água no aprendizado de um homem responsável por grandes feitos, por estudar a palavra de Deus e por dar início ao movimento que nós conhecemos hoje como Reforma. Nós estamos aqui para falar deste homem ou para falar desta pessoa que deu início ao movimento? E vocês podem dizer o nome dele? Martinho Lutero foi um instrumento, mas o responsável por tudo isso foi o Senhor. O Senhor, ele levanta homens e graças a Deus por isso. Ao seu modo, ele levanta homens, dá-lhes entendimento, dá-lhes sabedoria e faz com que esses homens sejam proclamadores da sua palavra. De modo que Lutero foi um instrumento usado pelo Senhor, mas o Senhor, em última análise, foi o responsável por esse grande movimento de avivamento e de reavivamento de sua igreja. Muitos de nós que estão frequentando igrejas evangélicas, e eu digo frequentando porque muitos estão efetivamente frequentando, pois não são realmente, e nos termos da palavra de Deus, corpo, não sabemos os reais motivos pelos quais Lutero, o homem de Deus, iniciou aquele movimento no ano de 1517, portanto há 500 anos. Muitos de nós, igrejas afora, estamos alheios ao que motivou aquele homem. E eu queria, antes de nós entrarmos na análise do texto bíblico, falar um pouquinho da vida daquele homem. Aquele homem, Martinho Lutero, ele era filho de pais abastados, o seu pai era um minerador, era um homem de posses, e criou Martinho Lutero com recursos suficientes do que ele dispunha na época para ser um advogado brilhante. Portanto, aquele homem, ele frequentou uma escola de direito, ele conseguiu concluir o seu curso de direito, que era uma das ciências possíveis de você se formar, se bacharelar naquela época. E, no entanto, ele jamais veio a exercer o ofício, pois numa determinada ocasião, quando ele ainda era jovem, ele se encontrava em meio a uma tempestade ruidosa e raios caíam e ele estava longe de casas, ele estava longe de tudo, ele estava numa região onde não havia pessoas e não havia abrigos. E aquele homem, no meio daquela tempestade de raios e chuvas e ventanias, ele se viu desesperado e ele clamou a Deus. E ele falou o seguinte: Senhor, se é da tua vontade que eu saia deste lugar e eu vou te servir, vou ser um sacerdote teu. E ele, em suas memórias, ele fala que naquele momento que ele fez essa promessa a Deus, aquela tempestade cessou e ele conseguiu chegar em casa em paz, em segurança. Dessa forma, ele ingressou no seminário para se tornar um sacerdote católico. Exatamente no ano de 1505, ele ingressa no seminário e ele dá início aos seus estudos para ser um sacerdote católico. E ele progride nos seus estudos, de forma que no ano de 1507, ou seja, exatamente 10 anos antes da reforma eclodir como um movimento, ele conseguiu se formar sacerdote e ele realizou a sua primeira missa. E muito interessante que o seu pai estava presente naquela primeira missa, e mesmo não tendo acordado com uma vida celibatária de sacerdote católico, o seu pai esteve presente no momento em que ele realizou a primeira missa. Obviamente não feliz, obviamente não satisfeito, mas apoiando o filho naquele momento. Pois bem, esse início de sacerdote, ele foi apenas o início de uma caminhada de um homem que possuía muitas dúvidas, era atormentado pelas leituras que ele fazia da Bíblia. Ele via nas páginas da Bíblia, em especial nesse último versículo que nós lemos, que o Evangelho, nesses 2 últimos versículos que nós lemos, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele não conseguia entender a essência dessa palavra. E tudo que ele conseguia entender da leitura desses 2 versículos é que essa palavra justiça se referia a um Deus que, por ser santo, estava sempre pronto a punir, estava sempre irado contra o homem pecador.
Ele não conseguia entender como é que ele tinha a obrigação de amar um Deus que estava sempre irado com o homem, estava sempre disposto a punir o homem pelos seus pecados cometidos. Então ele vivia sempre atormentado. Sempre que ele cometia algum pecado, pecadinho que fosse, ele corria ao confessionário, e narram os seus biógrafos que ele ia todos os dias aos pés do sacerdote, que era o seu preceptor, e ia contar os pecados, ao ponto de que aquele homem um certo dia falou: Lutero, quando você realmente pecar, você vem a mim, porque isso que você está me contando não é pecado digno de você vir me atormentar todos os dias com as suas confissões. Então ele era um homem muito preocupado com o pecado e muito temeroso de ser punido e de estar sob a ira de Deus por conta desses pecados. No ano de 1509, ele finalmente, já sacerdote, ele se bacharelou em teologia. Ele terminou seu bacharelado em teologia, e ele foi transferido para uma cidade do interior da Alemanha, onde ele começou a sua vida no monastério, na cidade de Wittenberg. Em 1510, já no Wittenberg, ele foi enviado a Roma para ser admitido como monge agostiniano. Para quem não sabe, Agostinho ele era um bispo africano que fundou uma ordem, e essa ordem recebeu o seu nome, a Ordem dos Agostinianos, que nós não temos tempo para falar sobre ele nesta noite, porque nosso horário está muito apertado. Pois bem, em 1512, ele doutorou-se em teologia. E sempre atormentado pelos pecados, e sempre atormentado pela possibilidade de ser castigado por Deus, ele foi aconselhado pelo seu preceptor a ministrar aulas aos monges na faculdade, na Universidade de Wittenberg. E por conta dos seus temores, foi aconselhado que ele ministrasse a disciplina relativas aos Salmos. Então ele iniciou o estudo da Bíblia para ministrar os Salmos, e fez isso durante algum tempo. No ano seguinte, em 1514, ele iniciou a ministração na faculdade, no seminário do curso de Romanos. Então ele foi iniciado em Romanos, e ele começou a estudar essa epístola, e começou a ministrar as aulas, e começou a se destacar como professor, porque ele ministrava com brilhantismo. Datam dessa época as primeiras formulações acerca daquilo que ele via na Igreja Católica que não tinha fundamento bíblico. Então ele começou a questionar a Igreja Católica exatamente nesse momento que ele passou a estudar e a lecionar o livro de Romanos. Graças a Deus que Deus sempre tem um plano melhor na nossa vida, e por conta dessas dúvidas que ele suscitava, foi pedido a ele que não mais desse essa matéria Romanos, mas foi pedido a ele que a partir do ano de 1516 ele começasse a ministrar aulas acerca do livro de Gálatas. No ano de 1516, então, Lutero foi recomendado a ele que passasse a ministrar aula sobre a Epístola de Gálatas. Veja bem que ele começou com Salmos, passou a ministrar Romanos, e a partir daí ele começou a ministrar aulas acerca da Epístola de Paulo aos Gálatas. Para o nosso bem, para o bem da igreja, o Senhor foi movendo os homens, e a partir desse mover de Deus, esse homem foi se aprofundando no ensino das Escrituras, e o Senhor foi se revelando a ele através da sua palavra. Em 1517, justamente no ano em que eclodiu a Reforma, Lutero iniciou a ministração no seminário de aulas sobre a Epístola aos Hebreus. Veja que essa sequência foi sempre
um crescente, pois ele começou com Salmos, foi para Romanos, logo em seguida pegou uma carta que é uma espécie de Romanos mais condensado, Gálatas, e a partir daí ele passou para ministrar Hebreus, que é uma espécie de ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, e é uma carta rica, pois ela fala do sacerdócio eterno de Cristo. E não à toa esse homem, ele questionou a Igreja Católica, embora ele não tivesse, quando ele afixou as teses ou aquilo que ele achava que era discordante na Igreja Católica, ele não tinha intenção alguma de dividir a igreja, ele tinha apenas questão de debater aquelas teses que ele havia levantado. E essas teses, o que eram essas teses? Essas teses, elas falavam principalmente acerca do que nós conhecemos hoje como 5 solas da igreja, das 5 solas da reforma, que são os dísticos da reforma protestante: sola fide, sola gratia, sola deo gloria, sola scriptura, que a Igreja Católica, através dos seus padres, dos seus sacerdotes e dos seus inúmeros concílios, vinham desfigurando através dos tempos. Então, ele, quando afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, ele não tinha a intenção de, naquele momento, romper com a igreja, mas ele convocava os eclesiásticos, os teólogos da igreja, a um debate. E o convite das 95 teses era justamente reunir-se no dia seguinte, a tantas horas, para debaterem aquelas teses que eram levantadas. Então era para estudar a Bíblia, era para confrontar aquilo que a igreja fazia com aquilo que a Bíblia ensinava. Então esse era o objetivo de Lutero ao afixar as 95 teses à porta da Catedral de Wittenberg. No ano de 1519, já no ano seguinte, já após ele ter sido afastado das suas funções no seminário, o Papa enviou um teólogo até a cidade de Leipzig para que debatesse com Lutero essas teses que ele havia levantado. Pois bem, esse teólogo da Igreja Católica, Johann Eck, ele tinha por objetivo fazer com que Lutero cessasse de falar contra a Igreja e de falar contra o Papa. Por ocasião desses eventos, na Alemanha, na região do que hoje é a Alemanha, que era uma região onde ficavam vários reinos independentes, havia um grande eclesiástico católico chamado Johann Tetzel. Ele era o responsável pela arrecadação de recursos para a Igreja Católica naquela região. A Igreja Católica, por ocasião desse movimento, ela construía a Basílica de São Pedro, construía o que hoje nós conhecemos como o Vaticano. E a igreja estava muito endividada. E, além disso, muitos dos cardeais responsáveis por aquela região também desfrutavam dos recursos da igreja. De modo que o que os teólogos da igreja arrecadavam, uma parte ficava para os sacerdotes da igreja responsáveis por aquela região. O arcebispo daquela região ficava com um percentual daquilo que era arrecadado. E como é que era arrecadado? Em praça pública, Johann Tetzel, ele anunciava o inferno, anunciava a perdição eterna do homem, e ele anunciava uma fórmula milagrosa para que o homem se livrasse do fogo do inferno. Ele fazia uma espécie de apresentação, um espetáculo de horrores, queimava a mão, fazia a pessoa gritar de dor para anunciar que aquilo não era nem 1/10 do que a pessoa ia passar em um minuto no inferno ou no purgatório. Então as pessoas se desesperavam, vendiam suas propriedades, vendiam seus animais, vendiam sua colheita e adquiriam um documento assinado pelo Papa que tinha o nome de indulgência. Então a pessoa que tinha algum parente que morrera há algum tempo, por exemplo, por suicídio, ele ia e comprava aquele papel, aquele documento, pagava por aquele documento, e aquele documento, ele era uma indulgência, ou seja, ele era um favor de Deus em prol daquela alma que estava no inferno ou no purgatório. Ele tinha um dístico. Assim que a moeda
do adquirente da indulgência caía no gasofilácio, com o tilintar daquela moeda no gasofilácio, a alma saía do purgatório automaticamente. Então veja que havia uma substituição da salvação apenas por meio de Cristo, da fé, por uma salvação por meio de dinheiro, de recursos e de obras humanas. E isso incomodava Martinho Lutero. Por quê? Porque ele já havia lido nas Escrituras, Deus, o Senhor já havia se revelado a ele através da sua palavra, e ele não conseguia encontrar um fundamento bíblico para aquela prática da Igreja Católica. Pois bem, Lutero não se retratou das suas 95 teses e dos livros que ele, a partir de então, começou a produzir. A ponto de, no ano de 1520, o Papa Leão X convocar um concílio maior na cidade... 1521, o Papa Leão X convocar um concílio maior na cidade de Worms, na Alemanha. Pois bem, esse concílio, ele contou com a participação de 5.000 teólogos, reis, vários príncipes, e o objetivo era fazer com que Lutero se retratasse dos seus livros, se retratasse das suas obras, que ele queimasse todos os seus livros e que ele, a partir de então, fosse um sacerdote católico, obediente às resoluções da igreja, obediente ao Papa e obediente aos seus superiores na hierarquia da igreja. Pois bem, aquele homem, ele, diante de todos os príncipes, de todos os teólogos, ele foi convidado a se retratar. Primeiramente perguntaram a ele de quem eram aqueles livros que estavam dispostos. Obviamente que os livros dispostos eram todos dele, todos de autoria dele, vários livros em que ele condenava as práticas da igreja. E ele respondeu que eram dele, são meus os livros. E você ratifica as informações no livro ou você se retrata daquilo que você escreveu? Ele conta mais tarde, anos mais tarde, que ele ficou com medo, ficou temeroso, e a palavra que ele conseguiu falar naquele momento foi pedir mais 24 horas para dar a resposta ao enviado do Papa. Pois bem, naquela noite, ele no seu quarto, ele fez uma oração que é memorável. Essa oração, ela é muito conhecida de todos e eu vou ler para vocês. Ele, na noite, no seu quarto, atormentado por não ter conseguido dar uma resposta firme àquelas autoridades eclesiásticas, ele fez essa oração. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão horrível é o mundo. Vejo como a boca se abre para me engolir, e quão pequena é a minha fé em Ti. Ó, a fraqueza da carne e o poder de Satanás, se depender da força deste mundo, tudo está acabado. É o fim. Foi dada a sentença, ó Deus. Ó Deus, ó Deus meu, ajuda-me contra toda a sabedoria deste mundo. Faça isso. Te imploro, tu deves fazer isso, pelo teu próprio poder imenso. A obra não é minha, mas é tua. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a disputar com estes grandes homens do mundo. Ficaria satisfeito em passar meus dias alegre e feliz. Porém, a causa é tua, e ela é justa e eterna. Ó Senhor, ajuda-me. Ó Deus fiel e imutável, não me apoio em homens, seria em vão. Tudo que procede do homem é instável e fracassa. Meu Deus, tu não escutas, meu Deus, não vives mais. Não podes morrer, simplesmente te escondes. Tu te escondes para esta obra, eu sei. Portanto, ó Deus, cumpra a tua própria vontade. Não me abandones pelo amor de teu bem-amado Filho Jesus Cristo, minha defesa, meu escudo e minha fortaleza. Senhor, onde estás? Meu Deus, onde estás? Vem, rogo-te, estou pronto. Eis-me aqui, preparado para entregar minha vida pela tua verdade. Sofrendo como um cordeiro, pois a causa é santa, é tua própria causa. Não te deixarei ir, não por toda a eternidade. E ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios, e este corpo que é obra de tuas mãos seja arrastado, pisoteado, cortado em pedaços, reduzido a cinzas, minha alma é tua. Sim,
Tenho a tua própria palavra para assegurar-me isso. Minha alma pertence a ti e habitará contigo para sempre. Amém, ó Senhor. Envia ajuda, amém. Nós vemos aqui uma oração que é feita num crescente, que começou fraca, mas que fundamentada em tudo que ele já havia lido e aprendido, ele termina com uma palavra de confiança. E no dia seguinte, dia 18 de abril de 1521, ele proferiu provavelmente aquela que é a mais famosa de todas as suas citações, que a gente acha muito na internet, que nós vemos em muitas publicações de Facebook. Quando ele foi perguntado se ele se retratava de tudo quanto ele havia escrito, ele deu a seguinte resposta àqueles homens: a menos que eu seja convencido pela evidência das Escrituras ou por plena razão, já que eu não aceito a autoridade do Papa ou dos concílios sozinhos, visto que não está claro que eles frequentemente erraram e se contradisseram, estou preso pelas Escrituras que citei, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou reconsiderar, porque não é seguro nem certo agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras que ele falou naquele momento. Em maio, ou seja, um mês seguinte, ele foi excomungado pelo Papa. O Papa, ao excomungar uma pessoa, ele simplesmente não tirava aquela pessoa do rol de membros da Igreja Católica. Essa pessoa que era excomungada, qualquer um que encontrasse com ela estava autorizado e já estava perdoado se matasse essa pessoa. Ele podia ser morto, e quem matou essa pessoa não ia enfrentar os tribunais, e além de não enfrentar os tribunais, todas as propriedades dessa pessoa passariam a ser daquele que o matou. Então veja bem, ele estava com a cabeça a prêmio, mas foi nesse momento que Deus providenciou um socorro para o seu filho, e ele, num castelo, num período de 11 semanas, ele traduziu todo o Novo Testamento diretamente do grego para a língua alemã. E essa foi a primeira tradução do Novo Testamento das Escrituras para uma língua falada pelo povo. Até então, o povo não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso às Escrituras, porque a consulta às Escrituras ela era privativa da igreja e só a igreja podia interpretar e ensinar as Escrituras. Pois bem, esse foi o movimento da reforma em seu nascedouro. Esse movimento, de acordo com os historiadores, ele foi o movimento que provocou o maior número de mudanças na humanidade depois do nascimento, da morte e ressurreição de Cristo. E provavelmente depois do Pentecoste, ele foi o maior movimento da cristandade, a reforma protestante. Os reflexos imediatos dela são inúmeros. Nós temos uma mudança de rumo, primeiramente falando da igreja na eclesiologia. Nós temos uma alteração marcante no culto. Os reformadores, eles legaram para os crentes, para os protestantes, algo muito diferente daquilo que a igreja, que era usual no culto católico. Para quem já foi católico, para quem é de origem católica, vai lembrar que no altar da igreja católica nós temos o quê? Uma mesa. E essa mesa, no culto protestante, ela foi substituída pelo púlpito. Não à toa, os primeiros reformadores, os primeiros pais reformadores, eles eram mestres, professores. E isso simbolizava algo muito interessante, que quem estava no centro do culto agora era a palavra de Deus. Quem tinha um lugar de honra no culto era a palavra de Deus, e a exposição da palavra de Deus, ela teria a primazia sobre todas as outras, sobre todos os outros cerimoniais possíveis. Além disso, nós temos também uma alteração muito importante nos cânticos. Lutero era um músico, ele tocava um instrumento chamado alaúde, muito semelhante ao nosso violão. Se você imaginar um violão, uma espécie de uma mistura de violão com banjo, é um alaúde. Ele tocava e ele escreveu, ele compôs muitas músicas. E as músicas
de Martinho Lutero, muitas delas, e eu diria até que a maioria delas, cerca de 40 e poucas músicas, sobreviveram e estão em vários inários de várias igrejas protestantes mundo afora. Uma delas, e provavelmente a mais conhecida, foi essa que nós cantamos, Castelo Forte. E no momento em que Lutero compôs essa música, ele estava lendo o Salmo 46, e ela tem inspiração direta no Salmo 46. E não pensa que foi num momento de triunfo que ele compôs essa música maravilhosa, não. Essa música maravilhosa foi composta exatamente no dia em que ele soube que um dos seus grandes auxiliadores no ministério fora preso e fora queimado vivo na fogueira. Ele então compôs esse hino e reafirmou a sua segurança no Senhor, a sua segurança em Deus, a sua confiança em Deus. O movimento da reforma não trouxe alterações e mudanças unicamente nas igrejas e nos cultos. A partir daqui, nós temos um interesse grande dos reformadores em levar a educação às pessoas. A educação, até então, ela era privativa dos clérigos, das pessoas que estavam nos monastérios. A Igreja Católica, ela detinha o monopólio da educação. Pois bem, os reformadores levaram a educação ao povo porque era importante que o povo pudesse examinar as Escrituras. E não somente isso, a educação que era inimaginável para o povo era muito mais impensado para as mulheres. Pois bem, os reformadores, eles estenderam a educação não somente ao pobre camponês, mas as mulheres também tiveram acesso à educação. Nós vemos isso na Alemanha, nós vemos isso na Suíça, nós vemos isso depois na Holanda e na Inglaterra. Não à toa, esses países, eles estiveram e estão anos-luz à frente de nós em termos de educação, em termos educacionais. Basta lembrar que somente no século passado, em países como o Brasil, as mulheres tiveram direito de acesso a uma educação pública. Então veja o salto que a reforma possibilitou, não somente aos fiéis, mas a toda a população daqueles países que hoje tem uma tradição em educação de qualidade. E nós vemos vários institutos de educação protestantes aí. Eu vou citar o Mackenzie, que é um instituto presbiteriano de educação. Pois bem, na democracia dos países ocidentais, nós vemos um reflexo muito grande da reforma protestante, porque a forma de governo foi influenciado muito pela forma de gestão dos reformadores, e em especial dos calvinistas. Uma forma de gestão democrática que inspirou a Constituição de vários países, inclusive a Constituição Americana de 1789, em vigor até os nossos dias, e que é um exemplo de democracia e de participação popular. Mas o que exatamente Lutero leu nesses 2 versículos que impulsionou a esse homem a ter ideias tão radicais, a ter ideias que mudaram tanto o conceito de cristianismo? Pois bem, ele cria, quando ele leu essa porção das Escrituras, que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele estava aprisionado, ele estava escravizado pela igreja há 1000 anos. Ele leu que Agostinho certa vez se referiu ao Evangelho como um leão bravo, como um leão em fúria, como um leão que não podia ser domado. Porque o leão domado, ele perde a sua característica de conquistar, ele perde a sua característica de tomar, de derrubar. Então, quando o Evangelho foi descaracterizado pela igreja, Lutero via nisso um aprisionamento do Evangelho. E o que ele queria então era libertar, ou seja, deixar que o Evangelho de Deus produzisse a sua eficácia conforme as Escrituras afirmam. E ele pregou algo diferente, a justificação pela fé, na leitura desses 2 versículos. Ele pregou uma justificação advinda de uma forma diferente. Ele pregou que a justificação agora era pela fé, e que todas as pessoas podiam interpretar e podiam ler a Bíblia. Quando ele leu a passagem da primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que todos
todos que eram eleitos de Deus eram raça eleita e sacerdócio real, ele concluiu que a interpretação das Escrituras não podia ficar na mão de apenas uma pessoa, de apenas uma entidade, e que ela devia estar na boca e no coração do povo. A partir daqui, isso foi um movimento que libertou o Evangelho da prisão onde ele se encontrava, que a Igreja Católica o tinha encerrado. Lutero chegou a essa conclusão como? Primeiro ele leu as Escrituras. Veja o que ele leu no versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também o grego. Visto que o poder de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Para quem gosta, veja como é que a NVI traz esse mesmo texto. Muito parecido, mas com um detalhe que faz uma diferença boa para a nossa compreensão. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E o versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como é que um versículo mudou tanto a história da igreja? Primeiramente, porque esse texto ele aponta 3 elementos que são cruciais na vida de todo protestante, na vida de todo cristão. Esse versículo ele traz 3 elementos que são indissociáveis das nossas vidas. Primeiro, ele traz o elemento fé, e não aquela fé de crer que alguma coisa vai acontecer, quase um pensamento positivo, mas uma fé salvadora. Esta fé que está explicitada nesse versículo é a fé salvadora. Esse versículo também traz o outro elemento, a justiça, que é a utilização do mérito de Cristo para a redenção. E por fim ele traz como resultado vida, ou seja, fé, justiça e como resultado vida. O livro de Romanos, ele todo nos lembra que o homem está em ruínas, mas o homem precisa de redenção e redimido o homem vai ser restaurado. O versículo 16, ele começa com não me envergonho do Evangelho, ele inicia com uma afirmação negativa para dizer algo positivo. Quando você chega para o seu filho e diz, nada mal isso que você está fazendo, na realidade você está querendo dizer que é muito bem feito aquilo que ele está fazendo. Pois ele começou, não me envergonho do Evangelho, porque alguém se envergonharia de algo que é poder de Deus. Imagine se o Donald Trump se envergonharia do arsenal atômico ou nuclear que está em suas mãos. Será possível você imaginar que um homem que tem um arsenal desse e um exército poderoso desse à sua disposição vai se envergonhar daquilo que tem? É quase que impossível. Afinal de contas, isso é poder. E Paulo, falando isso aos romanos, fala de algo muito próximo dos romanos, porque se havia alguém que sabia o que era poder, eram os romanos. Tinham exércitos poderosos, tinham uma língua que estava quase que sobressaindo ao grego, eles tinham imperadores e exércitos à sua disposição, eles podiam dominar qualquer povo conhecido. Então poder era algo que estava muito no cotidiano dos romanos, mas Paulo aqui ele apresenta um poder diferente. Não é um poder que massacra os pobres e oprimidos, mas é um poder que levanta os pobres e oprimidos. Não é um poder que está para destroçar povos, é um poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Não é um poder que está aqui para conquistar e submeter, mas é um poder que está à disposição de qualquer um para libertar, e por isso ele não se envergonha do Evangelho. Esse versículo ele traz 4 pontos essenciais para a compreensão da teologia paulina e para a compreensão do Evangelho. Primeiro é Deus, como a origem do Evangelho. Ele fala que o Evangelho é o poder de Deus. Então Deus é a origem do Evangelho. Ele traz também o termo poder. O termo poder, que é um termo que ele falou na língua original no grego, dunamis, expressa força, expressa poder. Esse termo ele deu origem a uma palavra em português chamada dinamite.
destroça qualquer coisa, que modifica o meio em que ela é utilizada. Pois bem, Paulo aqui estava associando o evangelho a algo que modificava o meio onde era utilizada. Paulo fala mais algo interessante nesse versículo, que essa salvação era para todo aquele que crê. Quando Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele está nos dando uma ideia da dimensão desse evangelho, todo aquele que nele crê. E mais, o propósito do evangelho é a salvação. O evangelho, por mais que esteja desvirtuado hoje, por mais que muitas pessoas associem o evangelho a riquezas, a poder, a prosperidade, nós temos que nos lembrar que o propósito do evangelho não era esse. O propósito do evangelho era algo muito mais sublime do que bens materiais, do que prosperidade. O propósito do evangelho é resgatar o homem naquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua eternidade, a sua alma. Resgatar e levar o homem conciliado para junto do Criador. E finalmente, primeiro para o judeu e depois para o grego, a universalidade do evangelho como algo que tem que ser mostrado e tem que ser falado. A única condição é crer. Esse versículo 17, ele ainda traz algo muito interessante. Veja que ele fala que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele vai no versículo 17 e termina esse versículo com a sua expressão máxima: o justo viverá por fé. Na língua original, esse versículo ele tem uma leitura quase dupla. O grego, e eu pesquisei isso muito bem, ele permite uma leitura dupla desse versículo. Raciocine comigo e, para facilitar o seu entendimento, substitua na sua leitura o termo justo por justificado, que são sinônimos. Então vamos ver. Primeira leitura: o justificado, ou aquele que é justificado, viverá por fé. E agora vamos fazer uma segunda leitura, eu vou apenas mudar a ordem do termo. Aquele que é justificado por fé, viverá. É diferente? É diferente. Numa, a fé está associada ao justo, e numa outra opção, a fé está associada ao viver. Numa, a fé, ela produz a vida, e na outra, a fé é o modo como nós devemos viver. O grego é uma língua muito rica em seus elementos. O grego é uma língua sintética, sinteticíssima, e essa é a sua característica mais marcante. E Paulo, obviamente, quando escreveu, ele tinha essa possibilidade em mente. Você ter vida por meio da fé, e essa vida que você vive por fé, você viver de acordo com a própria fé que concedeu vida. São diferentes? São diferentes. No primeiro, nós temos uma fé passiva, ou seja, você vai viver pela fé. Uma fé passiva dada por Deus ao homem e que será a sua forma e a sua norma de conduta. A esperança da redenção futura pelas promessas de Deus. Apresenta a fé como uma corda que Deus usa para atrair o homem para si. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala que a salvação é por graça, mediante a fé. Pois bem, a fé aqui é o artifício que Deus utiliza para trazer o homem. É por graça, mas o que liga o homem à graça é a sua fé. E essa é a primeira leitura que nós fazemos. Como segunda leitura, nós temos a fé relacionada ao termo justo, e ela sendo o motivo e sendo o caminho do homem andar na presença de Deus. Francis Schaeffer, um escritor maravilhoso, com inúmeras obras, a quem eu devoto uma atenção, ele falou em uma de suas publicações: somos justificados pela fé, mas também devemos viver de acordo com esta mesma fé no presente. Depois de termos sido justificados pela fé, devemos viver pela fé. Ou seja, a fé não é algo apenas passivo, mas é algo que vai ativar você a viver de acordo com uma ética cristã que é traduzida pelas páginas das Escrituras. Viver por fé consiste em mudança de rumo, em ouvir o chamado de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, ele nos fala algo interessante.
ele fala: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Um homem, a quem eu já mencionei aqui, chamado Agostinho, ele narra aqui no episódio da sua conversão, e isso eu li tem poucos dias, está bem fresco aqui na cabeça, num livro dele chamado Confissões, onde ele narra a sua história, a sua vida desde a infância. Ele narra que o episódio da sua conversão deu-se no momento em que ele estava muito contrariado com a Bíblia, com as Escrituras, e ele via que ele não podia se encaixar nas Escrituras, ele não podia ser cristão, porque ele não podia andar conforme as Escrituras. E ele disse que estava chorando, porque ele estava sendo contrariado, estava sendo confrontado pela leitura da palavra de Deus. Ele estava lendo um trecho das Escrituras e ele arremessou esse trecho das Escrituras embaixo de uma árvore e começou a chorar, porque ele não se encaixava naquilo, ele não via a possibilidade de se tornar um cristão. Então, ele disse que de repente ele ouviu uma criança próximo cantando uma música, cantando em latim, Tolli Lede, e ele, traduzindo isso, é toma e lê. Ele disse que não sabe se a criança estava brincando, ou estava cantando sozinha, ou estava com algum colega. Ele disse que foi imediatamente aquele rolo das Escrituras, abriu aleatoriamente e pôs o dedo, e onde ele pôs o dedo ele leu, e era uma porção do livro de Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, onde está escrito algo que é muito emblemático para a nossa vida. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E ele via aqui uma norma de conduta do cristão. E o versículo seguinte apresentava para ele a forma com a qual ele poderia ter uma vida longe dessas bebedices, longe dos mundanismos, longe do hedonismo. Ele leu no versículo seguinte: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele estava aqui sendo confrontado não a utilizar uma roupa qualquer para andar conforme uma imagem humana. Ele estava sendo convidado aqui a revestir-se, a vestir-se, a transvestir-se do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso não é uma fantasia. Ele via isso não como algo passageiro, mas como algo que seria eterno na sua vida. E a leitura desse versículo, ele diz que ele apenas acabou de ler esse trecho das Escrituras e ele já se via transformado pelo Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Grande desafio da Igreja do Senhor nesses dias: viver conforme as Escrituras, viver revestido de Cristo, viver revestido do Senhor Jesus Cristo e longe do mundanismo. Nós temos algo que nos afasta de Deus de forma que nós não entendemos, e é um fenômeno que não é novo, que nós chamamos, que eu andei pesquisando, e que se chama dualismo. Nós temos a mania de enxergar as coisas sempre como boas e como más, o que não é de todo errado, se você levar em consideração que nós devemos identificar aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas quando nós passamos a viver de acordo com o que essa prática dualista é e significa, nós deixamos de render glórias a Deus em todos os momentos da nossa vida. A partir do momento em que nós começamos a ver que a vida do cristão ela está separada entre céu e inferno, entre bom e mal, entre igreja e trabalho, entre igreja e faculdade, entre família e trabalho, nós estamos tirando o Senhor da sua soberania sobre as nossas vidas. Pelo menos nós estamos roubando uma parte dessa autoridade dele, quando nós não estamos na igreja, estamos no trabalho, queridos. No momento em que nós deixamos que o Senhor não esteja sob o controle das nossas vidas, no trabalho, na faculdade, no seminário ou em qualquer outro lugar que não seja a igreja, nós estamos dizendo que o Senhor não é Senhor absoluto das nossas vidas. No momento em que nós
cantamos uma música que nós não cantaríamos na igreja. Nós estamos dizendo que o Senhor é Senhor das nossas vidas apenas quando nós estamos na igreja. Mas o Senhor, Ele não quer ser apenas o Senhor das nossas vidas na igreja. Ele não quer ser apenas o Senhor das nossas vidas quando nós estamos em casa. Ele não quer ser Senhor das nossas vidas apenas quando nós estamos na companhia do pastor. Deus quer ser Senhor das nossas vidas e Ele é digno de toda adoração, de toda honra, onde quer que nós estejamos. Na medida em que nós fazemos algo pensando em agradar a Deus de forma exclusiva no templo, de forma exclusiva na sua obra, nós estamos deixando que pessoas reconheçam Deus na sua soberania e nós deixamos que as pessoas não reconheçam Deus em nossas vidas. A grande dificuldade que nós temos hoje é de ver o Senhor como o Senhor das nossas vidas em qualquer que seja o lugar que nós estejamos, qualquer que seja a atividade que nós desempenhemos. Deus, Ele tem que ser o nosso Senhor e nós devemos servi-lo no nosso trabalho quando nós não estamos fazendo algo diretamente para a sua obra. Nós temos que, com a nossa vida revestidos de Cristo, deixar que as pessoas vejam em nós o testemunho vivo desse evangelho que é poderoso para salvar. Na medida em que nós nos alegramos que o nosso filho vai levar uma vida, ou passou no vestibular, ou vai seguir uma profissão, que não exatamente uma profissão diretamente ligada a funções eclesiásticas como pastor, e nós vemos nisso algo que não exalta a Deus de forma direta, nós estamos tirando uma parte da soberania de Deus sobre a nossa vida, e nós estamos não permitindo que as pessoas conheçam a Deus através de nós, através do Senhor em nossas vidas. Queridos e queridas, Deus tem que ser visto em nós, em qualquer lugar que nós estejamos. Deus tem que ser o centro da nossa vida se nós temos funções eclesiásticas, se nós servimos a Deus como missionários, como pastores, como mestres. Deus tem que ser o nosso mestre também quando nós estamos na faculdade. Deus tem que ser o mestre das nossas vidas e nós temos que glorificar a Deus onde quer que nós estejamos, quando somos médicos, quando somos advogados, quando somos servidores públicos. Deus, o Senhor, jamais poderá deixar de ocupar o lugar de centralidade em nossas vidas. O Evangelho tem que ser a marca registrada de nós para o mundo. A igreja do Senhor, e eu digo agora não a igreja, mas eu digo nós só poderemos comemorar de forma digna a reforma se nós deixarmos de lado o dualismo que marca esses dias que nós vivemos. Vivermos para a glória de Deus. Vivermos para mostrar, para propagar o Evangelho. A reforma, ela libertou o Evangelho. Muitas igrejas hoje voltaram a aprisionar o Evangelho com suas práticas. Infelizmente, muitas das práticas que fizeram com que o movimento de reforma tivesse início, estão presentes. E pasme, não estão presentes apenas na Igreja Católica. Estão presentes em muitos cultos protestantes, em muitas igrejas ditas evangélicas. Muito sal grosso tem sido derramado, muita indulgência tem sido vendida, muitas almas têm se perdido porque o evangelho, quando ele é amansado, ele perde as suas características de evangelho. Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele falou algo muito interessante. Ele, aproveitando a máxima que Agostinho tinha falado, ele disse que nós não podemos chegar no Evangelho, como o leão que ele é, e fazer um carinho no seu rosto. Quando nós mistificamos o Evangelho, quando nós amansamos, quando nós adoçamos o Evangelho, quando o Evangelho deixa de confrontar, deixa de agredir, nós estamos aprisionando aquele que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que vai levar o homem a se tornar um justo pelo Senhor. Eu queria que você se levantasse nesta hora e gostaria novamente de perguntar: quem é a igreja? Quem é a igreja? A igreja é você.
Quem é que precisa de reforma e reforma diária? Não é a igreja, é você, como elemento que constitui a noiva de Cristo. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou grato e honrado por estar nessa noite falando da Tua palavra. Falando e meditando, Senhor, nessa palavra bendita e maravilhosa, com que Tu te revelastes a homens, com que Tu falaste ao coração de homens, e homens se levantaram e propagaram essa mensagem que é transformadora, essa mensagem que é redentora, essa mensagem que muda, essa mensagem que transforma, essa mensagem que confronta, Senhor. Queremos ser elementos confrontadores, queremos ser em nossas vidas, Senhor, homens que estejam revestidos de Cristo e revestidos do Teu Evangelho, Senhor. Queremos ser homens e mulheres justificados por fé, homens e mulheres que não agregam ao Teu Evangelho qualquer ato, qualquer obra humana, homens e mulheres que reconhecem o poder maravilhoso e bendito deste Evangelho para salvar todo aquele que crê. Senhor, em nossas mãos está um desafio imenso. Em nossas mãos, Senhor, está o mesmo desafio que Tu puseste na mão do apóstolo Paulo, de entregar aquilo que nós recebemos. Grande Senhor, é a nossa responsabilidade de passar adiante essa tocha maravilhosa, essa mensagem maravilhosa que nós recebemos dos nossos pais, que nós recebemos dos apóstolos, que nós recebemos, Senhor, de homens e mulheres que entregaram suas vidas para que esta palavra estivesse disponível a mim, aos meus filhos, à minha família e à Tua igreja. Ó Deus, inculca em cada um de nós amor à Tua palavra. Deus, inculca em cada um de nós a necessidade de nós examinarmos as Escrituras, Senhor. Jamais poderemos comemorar esta reforma, jamais poderemos comemorar este evento, Senhor, se a Tua palavra estiver aprisionada em nossas Bíblias, em nossas estantes. Jamais, Senhor, poderemos mudar o mundo com a Tua palavra se ela não for ensinada, se ela não for lida, se ela não for meditada diariamente em nossos quartos, se ela não for falada e propagada e se ela não for vivenciada por nós em qualquer lugar que nós estejamos, Senhor, na igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, onde quer que nós estejamos. Deus, nós não queremos, Senhor, que daqui a 500 anos, se Tu não voltares até lá, esta mensagem seja relembrada apenas como algo que ficou no passado. Nós queremos, Senhor, que a mensagem seja de vitória, que a mensagem seja de triunfo da Tua palavra e do Teu Evangelho. Para isso, Deus, que o Teu Espírito seja derramado sobre cada homem e cada mulher que se dedicar a ler a Tua palavra. Ó Deus, reaviva a Tua obra. Reaviva a Tua obra, Deus. Mas para que isso aconteça, Deus, eu te peço que Tu levantes homens, que Tu te reveles a homens e às mulheres pelas Tuas sagradas Escrituras. É o que eu te peço.